Síndrome dos ovários policísticos. Hoje a gente dá início à nossa segunda série e a gente escolheu esse tema porque é um tema que afeta muitas mulheres e é por vezes desconhecido e às vezes as mulheres nem sabem o que está acontecendo, acabam sofrendo as consequências, mas não sabem nem como lidar porque não têm consciência que talvez isso possa estar acontecendo. Então, a síndrome do ovário policístico, ela é presente em cerca de 6 até 16% das mulheres, né? O que se tem conhecimento. Hoje o diagnóstico clínico é muito difícil, por isso a gente não consegue ter dados mais exatos. Mas o que é a síndrome dos ovários policísticos? Bom, durante todo mês a mulher, ela passa por um ciclo, né? Que é o ciclo da menstrual, né? A gente tem o nosso ovário e a gente tem todo esse processo de ovulação normal até ter o sangramento, que é a menstruação, né? E depois tudo isso começa a se acontecer novamente, né? A se renovar. Mas em algumas mulheres a gente tem esse processo de ovulação interrompido, né? Então, olha só, ela não ovula e aí ela tem dificuldade de menstruar. Mas não é só isso que acontece. Essa interrupção desse processo de ovulação, ele faz com que a gente tenha pico de produção de hormônios luteinizantes e uma redução de outros que são os folículos estimulantes. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer, né, Georgia? Isso significa que a gente tem um aumento na produção de testosterona nessas mulheres. E o que isso acarreta na vida delas, né? Acarreta uma série de sinais clínicos e fisiológicos também, tá? Então, essa mulher, ela vai ter oligomenorreia, que é como se fosse ter a menstruação mais espaçada. Então, aí as pesquisas trazem que cerca de 9 menstruações ao ano ou uma ausência de menstruação durante o período de 90 dias. Além disso, ela vai ter alguns sinais de hiperandrogenismo, que a gente chama, que é o excesso de testosterona, como, por exemplo, pele oleosa, queda de cabelo, a presença de acne, presença de pelos em regiões masculinas, como, por exemplo, a face. Tá? Então, que a gente chama de hirsutismo como sinal clínico. Ela também pode ter alterações em exames, se ela for fazer, como por exemplo uma ultrassonografia, e também ela vai ter uma resistência insulínica, que aí é o nosso calcanhar de Aquiles, tá? O que essa resistência insulínica quer dizer? Quando a gente tem condições normais, o nosso corpo, qual é o papel da insulina, tá? A insulina, ela é secretada lá no pâncreas para ir lá pegar o açúcarzinho que está circulando no nosso corpo e guardar. Primeiro ele guarda no músculo, depois que acabou o estoque de poder guardar no músculo, ele começa a guardar em células adiposas, que são gorduras. Por que a gente tem esse processo? Porque o açúcar em níveis elevados no nosso sangue, ele é tóxico, então a gente precisa tirar ele do sangue e guardar. Quando a gente tem uma resistência insulínica, essa insulina ela não atua de maneira eficiente. E aí a pessoa ela pode vir a desenvolver uma pré-diabetes ou até vir a desenvolver diabetes tipo 2, né? Então a gente já está falando daí de uma alteração bem séria, né? Além de obesidade e dificuldade de emagrecer. Então, todos esses sinais clínicos somados a uma consulta onde se vai fazer a avaliação aí de uma alteração de ultrassonografia, a gente consegue ter o diagnóstico. Além disso, essas mulheres elas também apresentam dificuldade de engravidar. Então, é uma série de coisas que a gente não tem, assim, por exemplo, foi por causa física ou foi por causa que eu comi demais. Não, a gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, tem fatores ambientais pré e pós-natais. Então, desde a gestação, a gente pode vir a desenvolver essa alteração e existem muitas mulheres que têm. Então, isso vai acarretar todos esses sinais clínicos de alteração de acne, oleosidade, queda de cabelo, enfim, pelos em regiões que não são regiões por vezes femininas, né, por causa da testosterona, além da insulina e dificuldade de emagrecer. Então, a mulher ela acaba tendo esse sobrepeso e essa dificuldade bem grande, bem consistente de emagrecimento, né, e também tem uma alteração no próprio processo da autoimagem corporal dela e da autoestima. Então, agora, na nossa série sobre síndrome dos ovários policísticos, agora vocês descobriram o que é essa síndrome. E a partir de agora vocês vão ver como a gente pode ir realizando pequenos cuidados e tratamentos para corrigir
essa resistência insulínica e essa redução e reduzir a testosterona circulante para que a gente possa reduzir os sinais clínicos e até o aparecimento aí dessa diabetes. Claro que em casos, né, muito leves, enfim, somados às vezes a estratégia medicamentosa e tudo mais, mas para que vocês tenham conhecimento que talvez essa dificuldade de emagrecer ou esse aparecimento de pelos em regiões masculinas, ele se dá por essa alteração metabólica, tá bem? Então acompanhem aí que os próximos episódios estão super legais e acredito que vocês vão gostar bastante.